Se esse vídeo chegou até você, é porque o tarô tem uma mensagem para te mandar. Bom dia, como você está? Hoje eu acordei sentindo muito forte que a espiritualidade quer falar com você através das cartas. Então, eu peço que você se conecte com essa leitura, com esse momento, seja lá que horas você esteja vendo esse vídeo, onde, como você esteja se sentindo. Eu peço que você se conecte com você. Já sentiu seu coração hoje? Já respirou aqui? Sentindo esse lugar crescer? Olha, o vento está aprovando. Tarô, como essas pessoas que eu estou me conectando estão? O que está acontecendo com elas? Deixa eu tirar essas pedrinhas daqui. O louco, 3 de copas, 6 de paus. Seis de copas, 4 de ouro, 5 de copas. Ih, caiu na aurora uma carta. O rei de paus, pajem de ouros e ás de ouros. O fundo do deck, os amantes. Vamos lá. Forte, 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 forte. Eu sinto uma energia principalmente emocional, principalmente vinda dos relacionamentos, apegada, sabe? De um lado, você quer se sentir livre. De um lado, você quer sentir a sua energia de volta, sabe? Aquele empoderamento, aquela energia de estar conectado verdadeiramente com você. Do outro, parece que você ainda não conseguiu sentir que você alcançou o sucesso. Por mais que você tenha motivos para celebrar, motivos para agradecer, motivos para comemorar. Isso se deve muito ao apego ao passado, ao apego às expectativas, às coisas que aconteceram, o que você idealizou no passado e que não deram certo. Então, a vida, ela veio para dizer que existe um outro caminho, né? As cartas estão dizendo isso. Existe um outro caminho de desenvolvimento e esse caminho está chegando. A gente tem um ás de ouros aqui. Um momento novo, uma nova sensação de liberdade, de conexão com você está chegando. E talvez essa conexão ela não seja sobre você se sentir atraente, você se sentir alguém importante, alguém que faz, alguém que sabe, um adulto. Eu acho que aqui esse novo é sobre a sua criança interior. É sobre como você pode trazer realmente essa pureza daí de dentro. O que é liberdade, né? O que é a sua essência? Eu sempre falo isso, que a gente pode conectar com o louco, né? Com a carta do louco, que é aquele momento da nossa existência, simplesmente o que somos e não o que fazemos a partir disso.
E muitas vezes a gente quer fazer para provar que a gente é, mas a gente é antes de fazer. As suas escolhas, elas têm sido pesadas, difíceis. É como se você tivesse um pensamento de, nossa, eu tenho que ralar muito, carregar muita coisa nas costas, aguentar muita coisa, mas eu me sinto tão cansado, tão cansada. E na verdade, aí é que tá. A gente precisa trazer uma nova visão sobre, peraí, quem eu sou? Qual é o meu poder? Qual é o meu conforto? E se eu não tiver que fazer nada para me sentir completo comigo mesmo? Como seria? E a gente está vivendo essa era que eu acho que tem tudo a ver, né? Essa era tecnológica, da internet. Que, aliás, hoje eu acordei pensando muito sobre o quanto a gente cria falsos sentimentos de pertencimento, de proximidade, enquanto a gente tá ali, né, compartilhando instantes, tentando mostrar uma faceta do que a gente é, sendo que a gente é tão mais. A vida, o tempo das coisas se darem, como as coisas acontecem é tão mais rico do que instantes numa rede social. Então, é como se as cartas estivessem pedindo para você esquecer de tudo. Não é sobre conquistar, é sobre se sentir pertencente, sabe? Dito isso, o que as cartas querem te direcionar? Julgamento, mago, 4 de espadas, 8 de paus, ás de paus, 6 de ouros, 3 de paus, 2 de paus e mais uma carta, 2. Já sabia. O pajem de paus e o dependurado com 2 de copas no fundo do deck. Uau! Meu Deus! Gente, eu sinto que a gente está falando de uma coisa muito filosófica, muito interna, muito emocional, mas que reflete muito em como a gente se relaciona, tá? Até porque a gente tem um 2 de copas aqui no fundo do deck, eita, com a lua, a morte, 2 de ouros, eremita. Ou seja, muito do que está acontecendo aí, né, nas relações interpessoais, seja amorosa, profissional, familiar, de amizade, elas estão vindo para a luz. A gente está conseguindo enxergar o que a gente precisa transformar para trazer um equilíbrio que tenha a ver com a nossa sabedoria interior, que bate com a nossa verdade interior. As cartas, elas anunciam aqui um momento de libertação, de uma certa trava, de um desconforto, de um sacrifício, né? Que mania de se sacrificar. Quando a gente fala... nossa, me veio aquela música do Barão Vermelho. Eu tomaria banho gelado no inverno. É sobre isso, é sobre o dependurado, é sobre a gente achar que a gente tem que se sacrificar para demonstrar o nosso amor. Enquanto na verdade, não. Na verdade não é sobre isso. As cartas, elas pedem que por um momento você pare de agir, você pare de fazer e você simplesmente descanse.
esse descanso, ele vai trazer para você aí uma visão de como é que estão as suas relações. Porque muitas vezes a gente vai agindo, lidando, sem perceber o que a gente está fazendo. E muitas vezes o que a gente está fazendo? A gente está no 6 de ouros, nas trocas desiguais, né? Dando ou recebendo migalhas, alimentando uma falsa relação. A vida, ela quer que você sinta novamente a energia da criança. E muitas vezes você tem dúvidas. Será que eu inicio algo? Será que eu vou e tomo a decisão? Será que eu tomo a ação? Mas você nem se sente livre ainda. E esse é o medo. Essa é a questão. É a libertação interior. Entendendo que todas as pessoas são, sim, um espelho. Tem um movimento espiritual muito forte acontecendo aqui. Tem uma nova visão, mais certeira, mais sentida. Gente, não veio uma carta de espadas. Espadas é o plano mental. A gente não está falando sobre pensar, a gente está falando sobre ser, sobre sentir. É momento de você se fechar, de você se colocar um pouquinho distante para que você entenda e deixe que o fluxo natural reorganize as coisas como elas devem estar. Muitas vezes a gente tem medo de se sentir sozinho, mas o quanto que a gente já se sente sozinho e não se engana de que não está se sentindo sozinho. Será que se sentir sozinho não seja talvez estar desconectado de nós? Ter uma visão limitada de achar que a gente é muito pouco, muito pequeno, muito, sabe? E aí eu fico pensando, realmente, o passado, ele já foi. O futuro, ele pode ser projetado. Mas a gente tá no momento presente ainda desconectado. E além disso, o sistema, em suas infinitas formas, também quer nos desconectar. Porque pessoas desconectadas são muito mais fáceis de ser moldadas, de ser, enfim, consumidores em evidência, né? Quando a gente sente essa falta dentro da gente, a gente não consegue centrar em olhar para isso, a gente consome. A gente quer se alimentar. E hoje em dia esse consumismo, ele é o quê? Capitalista, né? Então, faz a máquina girar a nossa desconexão, entende? A gente precisa entender, você precisa entender que o mundo já está nas suas mãos. Que a ação certa, ela vai acontecer. Mas se você não sentir aquele fogo dentro de você, aquele tesão, sabe? Aquele ímpeto, aquela potência, tá errado, tá errado. E essa potência, ela tá aqui, disponível, mas ela quer te colocar num lugar melhor. Então, talvez se distanciar, se desconectar de pessoas também faz parte desse processo. Porque é aquele paradoxo. Enquanto você tá ali associado àquelas pessoas, na verdade você tá sozinho, porque você tá dando muito pouco, recebendo muito pouco, perdão. Quando você volta para você e toma a sua energia, aí sim, você tá pronto para se conectar da forma correta.
Então, essa sensação de solidão, esse afastamento, esse recuo, na verdade, ele é para limpar as relações e para trazer relações diferentes, né? Transformadas com uma nova consciência. A gente está vivendo a nova era. Se a gente não consegue, de fato, viver em comunidade, tá tudo errado. Tá tudo errado. E quantas vezes a gente não foge da nossa família, de olhar nos olhos, encarar as questões, as diferenças, os problemas. Tá vendo? Treta. Então, vamos olhar para isso. Porque talvez se distanciando, mesmo que você não consiga estar sozinho por morar junto e tudo mais, se fechar com você, sabe? Pode ser muito importante. Então eu vou pegar uma conclusão aqui, o que a espiritualidade ela quer dizer com essa leitura maravilhosa. Vou pegar 3 cartas. 4. Gente, toda vez que eu falo o número, vem uma mais. Parece que a espiritualidade, ela quer falar assim, meu amor, você não manda em nada não, tá? É a gente que manda, fica na sua. Uau! O mundo, a temperança, o hierofante, 10 de paus, 10 de espadas. Eita! Muito forte. É isso, gente. Eu senti que tinha uma energia muito forte acontecendo. De fato. Chegou o momento. Eu acho que a espiritualidade, ela quer deixar aqui bem claro que chegou o momento de um equilíbrio que começa no plano superior, no plano espiritual acontecer. Chega de peso, chega de carregar o mundo nas costas. A gente está fazendo as coisas da forma errada e a gente está se desgastando demais. Isso tudo é um medo incessante de perder, de ficar para trás, sabe? Mas parece que nisso a gente perde a nossa direção correta, né? Então, o momento é de fins de ciclos, tem algo mudando. A primeira carta, a carta do mundo, tem um grande fim de ciclo acontecendo, tem um reequilíbrio acontecendo, né? Isso para mim é espiritual, sabe? Temos 2 cartas aqui muito espirituais, mostrando que tem um trabalho maior sendo feito, talvez não só eu, mas outras pessoas estão canalizando essas mensagens para explicar para vocês com mais clareza o que está acontecendo aí dentro do coração e da vida de cada um. E é isso. A autossabotagem precisa acabar. Esse peso, esse fardo, esse cansaço que talvez vocês possam estar sentindo, precisa acabar e está acabando. Então, se permita, analisa as suas relações, analisa as questões na sua vida que precisam de um fim, resolve aquilo que está pela metade. Deixar o avião passar. Gente, fim. Tem um fim. E que fim é esse? É um fim de uma mentalidade, sabe? É um fim de um desequilíbrio. O quanto que a gente está aceitando migalhas na nossa vida há muito tempo. O quanto que a gente é potência desperdiçada porque a gente está em competição, sabe? E não em união, fraternidade. Lembra disso. Essa fase planetária que está chegando, ela é baseada na fraternidade. O que é fraternidade? Deverzinho de casa para vocês. É isso. Conecta com seu coração. Agradece. Muito obrigada por estar aqui. Se você sentiu essa mensagem, comenta aqui e compartilha com as pessoas que você ama e que você acha que precisam ouvir isso, tá? Obrigada. Lindo dia. Bora viver.